Eu sou virginiana. Opa, dois virginianos no mesmo vídeo. Por isso que a gente se dá tão bem. Dois chatos no mesmo canto. Diga aí, meus colegas de leitura, sejam muito bem-vindos de volta ao Tábula Rasa. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou o Mark, essa é a Dina. Como vocês já conheceram no nosso vídeo anterior a respeito de Eu Robô e algumas considerações. E desde que nós tivemos algumas conversas há alguns meses atrás a respeito de leituras de um modo geral e como nós lemos os livros que lemos, principalmente após eu dar as minhas polêmicas opiniões sobre livros clássicos, alguns, não todos, nós decidimos bater um papo sobre esse assunto chamado a forma como lemos os livros que lemos. Exato. E eu acho que uma das coisas mais interessantes da gente falar é que uma das coisas mais importantes da gente começar esse vídeo é falando que quase todo livro, que eu acredito que não são todos, romances, crônicas, contos, mas quase todo livro que quer contar uma história, ele tem alguma mensagem. Essa mensagem às vezes ela está explícita, às vezes ela está implícita, é algo que você... é às vezes um evento de plano de fundo, às vezes não é. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai tocar aqui nesse vídeo, que são formas de se ler os livros que lemos. Exatamente. Olá, pessoal! Então, a gente vai começar com os tipos de leitura, né? O que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de leitura que tem que a gente encontra por aí. Nós temos 3 tipos de leitura. A gente pode citar, por exemplo, a leitura por prazer, que é a leitura que a gente faz, é a leitura que o Mark faz e que conversa com vocês aqui no canal, conversa comigo também. Nós temos a leitura por informação, que é muito legal também. Essa leitura por informação são as leituras que a gente faz para se informar. Uau! No estilo de ler jornais, de ler revistas, para obter alguma informação sobre aquilo. E tem também a leitura de estudo. Essa leitura de estudo é o que os estudantes ou os alunos eles fazem e que muitas das vezes ela é uma leitura obrigatória e que nem sempre ela é uma leitura prazerosa, talvez por ser obrigatória e talvez por a pessoa estar lendo uma coisa de que não gosta. Aquela leitura que você faz quando você não quer. Você realmente não queria estar ali. Você tem que absorver 10 tópicos e você absorve um. Pronto. Agora, só por curiosidade, só pra gente linkar. Na época de sala de aula, tinha alguma disciplina, alguma matéria que tu não curtia e tinha que ler sobre aquilo? Literatura. Mentira, velho! Literatura. Eu não comecei a gostar de ler na escola. Não comecei a gostar de ler. Eu tinha que ler aqueles livros chatos lá, se bem que no ensino médio, primeiro ano, segundo ano, começaram a diversificar os tipos de livros, veio uns livros diferentes, tipo Santo Inquérito, Esmeralda, que é um livro nacional também, que é mais contemporâneo, que é sobre uma garota que morou na rua. Então foram diversificando alguns livros e tal, aí a leitura foi ficando mais suave. Então, assim, a leitura clássica, que era a minha crítica ela vem muito mais da minha experiência de escola do que com relação à literatura em si. Que é você vai ensinar a língua portuguesa pra galera e você diz, leia esse livro aqui, aí você vê aquele professor apaixonado, que fala como se aquilo fosse a 8ª maravilha do mundo e você vai ler, meu Deus do céu! É como se dissessem assim, você não tem o hábito da leitura e vai ler Crime e Castigo. Mais ou menos isso. Até porque Crime e Castigo ele traz uma escrita bem densa, né? Não é para um aluno de terceiro ano, terceiro ano. Não é a forma como Dostoiévski escreve alguns livros são densas, né? A forma como ele apresenta os personagens. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui sobre O Jogador, Dostoiévski. É suave, mas quando eu comecei a ler Crime e Castigo eu ficava, meu Deus do céu! Eu caí na besteira de comprar Crime e Castigo em inglês.
Tá ali até hoje. Meus pêsames a vocês também, que fazem esse tipo de insanidade. Mas enfim, a gente aprende assim, né? A gente aprende apanhando. E nós acabamos nos deparando também, principalmente Dina, com uma coisa que eu entendia de uma forma, e ela me ensinou a ser outra, que é a leitura crítica, que eu gostaria que você explicasse. A leitura crítica ela tá mais no teor profissional e quando eu e o Marco conversamos, ele tem uma ideia um pouco diferente disso. Como é a leitura crítica de fato? A leitura crítica ela é feita exatamente por uma pessoa que estudou para aquilo. Então, como é que os livros eles são publicados de que forma? A pessoa que escreve, o escritor, ele escreve o seu enredo, ele manda para um leitor crítico, que é um profissional, não é tipo Mark, não sou eu, é uma pessoa que tem aquilo como profissão. Aquela pessoa, ele lê aquilo, ele faz alguns julgamentos sobre aquela obra, ele critica de fato aquela obra. Óbvio, tem um roteiro para isso, ela não faz de qualquer forma, ela é um profissional, a pessoa é um profissional, e aquele livro ele pode ser publicado ou não, porque quem dá o aval para a publicação da obra não é o leitor crítico, quem dá o aval é o editor. Então, é por isso que fica aquele lance de você pensar, poxa, por que é que certos livros passam? Por que é que certos livros passam? Porque exato. A preocupação não é com o conteúdo, é com o que vai gerar. Exatamente, exatamente. Então, a leitura crítica ela não é uma coisa assim tão fácil e eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que pode ser burlada, que ela pode ser ignorada, que o escritor, se ele tem um amigo editor, por exemplo, o editor faça a edição daquele livro sem passar por uma leitura crítica. Ela pode ser ignorada. Ou até mesmo para usar o exemplo de alguns escritores dos Estados Unidos, isso é uma história que eu já ouvi muito de alguns escritores, que eles batiam na porta de várias editoras e eles recusavam a publicação e eles iam lá e criavam uma editora para conseguir viabilizar o livro. É verdade. E seja de best-sellers ou não, tá entendendo? E isso linka justamente com o ponto principal desse vídeo, que é falar sobre o conteúdo das leituras. Porque o que acontece? O que Dina explicou aqui muito bem, e que era o que eu entendia de uma forma diferente, que era essa questão da leitura crítica, que é a forma como nós lemos os livros que lemos. Então, existe uma mensagem, existe um recado, mas aí, antes de concluir, aí você tem a questão, será que a pessoa que está lendo vai entender aquela mensagem? Vai entender, né? Que era justamente o que nós estávamos conversando antes de fazer o vídeo, que é, se a pessoa não detiver determinado conhecimento, ela vai captar a mensagem? Que a gente usou o exemplo de 1984 e Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos, como foi lançado aqui. Para uma pessoa que não entenda nada de, sei lá, regime soviético, fascismo, nazismo, essas coisas, ela vai entender a Revolução dos Bichos como um livro sobre porcos e animais de uma fazenda que chutam a bunda dos humanos e transformam uma coisa em uma ditadura. Quando na realidade é isso, mas a mensagem é outra. A mensagem é uma clara crítica ao regime soviético, já pela época que ele foi escrito, e os personagens são alusões às nações ou a personagens que existiam naquela época. Os personagens políticos já eram. Exatamente. Então, isso significa que toda leitura que nós vamos fazer, ela precisa ser uma leitura, vamos dizer assim, pelo conteúdo, pelo que está por debaixo das linhas? Não. Nem também significa dizer que a pessoa que publicou um texto que não tem uma mensagem esteja errada. Não, ela tem o direito de publicar esse texto também. Exatamente. Né? Então você tem, por exemplo, livros, isso, pronto, eu posso usar um exemplo que eu já vi lendo N livros de um mesmo autor, de uma mesma autora. Quando a gente lê, sei lá, 3, 4, vamos lá, 3 livros, no mínimo, de um mesmo autor, não precisa ser uma trilogia, mas 3 livros de um mesmo autor, você vai perceber um padrão. Via de regra. Primeiro de tudo, você percebe um padrão. Segundo, que você pode perceber alguma característica que não é necessariamente um padrão, mas que é uma característica daquele ou daquela escritora. Então, quem já leu pelo menos 4 ou 5 livros de Stephen King
já sentiu algumas coisinhas ali, como ele trata a violência, como ele trata determinadas figuras. Talvez a J.K. Rowling. Cara, o Stephen King é tão gênio, velho. Por exemplo, para usar um exemplo bastante famoso, Dan Brown, que ele tem livros que seguem mais ou menos um padrão similar. Tem o Machado de Assis, os romances de Machado, que a gente estava conversando agora há pouco. Os romances de Machado de Assis sempre vão trazer uma mulher e personagens masculinos, né? 2 ou 3 caras, sempre brigando pelo amor daquela mulher. A mulher é sempre o centro e os dois caras brigando por um romance com aquela mulher. Isso é muito da época de Machado, da época oitocentista, né, do contexto dele. Então, só para a gente citar exemplos de contextos que estão por debaixo de histórias, de forma evidente ou não, a gente pode usar, a gente já deu o exemplo de A Revolução dos Bichos, tem o exemplo que você falou de Esaú e Jacó, que são dois irmãos. Não falou aqui, mas a gente já conversou antes, exato. Esaú e Jacó são dois irmãos que se odeiam e cada um tem uma posição política, um é monarquista, o outro é republicano. Isso. E isso era um assunto extremamente delicado de se tratar de forma direta, então ele trata de forma indireta. São dois irmãos brigando pelo coração da mesma garota, mas ali, nem tanto nas entrelinhas, você vê um cantando o hino da França, o outro falando da República, e alguns trechos de jornal sendo citado, ou então a gente vê ali a crítica que a Revolução dos Bichos faz a Lenin, quer dizer, fala de Lenin, a crítica que é feita a Stalin, e as outras nações sendo citadas na forma de animais. Isso. A gente pode pegar um outro exemplo. Dê um outro exemplo aí. A gente tem a Insustentável Leveza do Ser, que fala sobre a, se não falha a memória, a ocupação russa de um determinado país e da destruição gradual da identidade daquele país, entre outros livros que trazem essa mensagem, seja de forma mais clara, como a Insustentável Leveza do Ser, a mensagem não é passada como em Esaú e Jacó. Esaú e Jacó Agora eu lembrei do exemplo. Um exemplo, o vídeo que a gente fez de Eu Robô, que a gente trouxe o livro e trouxe a mensagem que o livro trazia. O livro deixava. Uma pessoa que leia Eu Robô, digamos assim, sem tentar... Sem entender as entrelinhas, né? Aliás, eu não vou nem julgar dizendo assim, sem tentar entender, né? Mas sem determinados backgrounds, né? Ela acaba deixando passar e vira um livro sobre robôs. E agora eu lembrei de uma coisa, exato. Perfeito. E com essa sua fala, eu acabei lembrando a importância da releitura. Sim. Porque quando eu era do ensino médio, não só do ensino médio, mas logo depois que eu saí, eu comecei a ler e a gostar de livros bem antes de entrar na escola, porque bem antes de entrar na escola assim não, bem antes de chegar ao ensino médio, porque eu sempre sempre estive dentro de leitura. Desde criança eu estava integrada a livros. Então eu já cresci com vontade de ler, de devorar livros. Quando eu cheguei no meu ensino médio e um pouquinho depois, quando eu saí do ensino médio, eu me deparei com as mídias sociais, né? E a galera, como é que se fala? A galera combatendo, assim, quantos livros lia durante o ano, ou durante o mês, tá ligado? Eu leio 5 livros, eu leio 28 livros durante um ano. E aí, tipo, a galera ficava nessa, né? Nessa mesquinhez. Pra mim, hoje eu acho uma mesquinhez, mas eu já entrei nessa onda. De tipo, eu vou ler este ano aqui, 16 livros, tá ligado? Enfim. Aí eu fiz isso, não vou nem criticar. Não, todo leitor já fez isso, pô. Todo leitor já fez isso. Aí, o que acontece? Nessa época, eu não dava atenção à releitura. Então, tipo, eu lia a obra e ele passava. Se ele tivesse deixado a mensagem, porque não é da obra, é de mim, né? Se ele tivesse deixado a mensagem, ok. Se ele não tivesse deixado a mensagem, eu não ia reler ele, porque pra mim reler era uma perda de tempo. Sabe? E aí essa palavra que você trouxe me lembrou disso, de tipo, às vezes a gente lê, a gente não capta. Isso. Porque a gente não tem o background, a gente não tem o terreno ainda não está preparado para aquilo ali, né? Mas aí
daqui a 3 anos o seu terreno está preparado. Tu pode dar uma releitura naquilo ali e captar a mensagem que aquele livro queria. Isso aconteceu comigo claramente em O Livro de Sofia. Eu ganhei o Livro de Sofia, eu tinha 15 anos de idade. É o Mundo de Sofia, exatamente. Eu ganhei esse livro, eu tinha 15 anos de idade, ele ainda está ali na prateleira. E é um presente que eu carrego comigo que, meu Deus, minha tia que me deu, obrigada tia, cheiro no coração. O que acontece? E eu recebi aquele livro com uma vontade tão grande de ler e eu absorvi, tipo, 15% daquele livro. E o livro é infinitamente incrível. Maior. Exatamente. Legal. E aí o que acontece? Depois que eu tirei essa mesquinharia de não reler de cima de mim, eu passei o primeiro livro que eu reli foi O Mundo de Sofia. Cara, o brainstorm que veio na cabeça, tipo aquele curso inteiro de filosofia foi inacreditável. E eu passei, e depois desse episódio eu passei a encaixar releituras. E aí, na época de ensino médio, eu li algumas obras de Machado de Assis que eu achava chatíssimo no ensino médio. Vim reler depois e hoje eu sou o quê? Hoje tu vem falar de Machado de Assis, no meu teto tu faz o quê? Tu sai daqui amando Machado, porque eu fico naquela, né? Tipo, vamos ver por que ele falou, por que Machado trabalhou dessa forma. Falou o que falou, né? Então, a ideia aqui, falando desse tipo de conteúdo, falando sobre essa forma da gente ler e sobre essa questão de conteúdos e tudo mais, é no sentido de que, para quem está entrando no mundo da leitura agora, vamos dizer assim, você vai ler um livro, aí você vai ler outro, você vai achar qual é a sua praia e você vai caminhar dentro dela. Então, a sua leitura vai ser o quê? Vai ser romance? A sua leitura vai ser crônica, a sua leitura vai ser Stephen King, vai ser ficção científica, vai ser fantasia medieval. Então, você vai entrar num caminho e vai ficar só nele e, digamos assim, vai curtir ali a sua praia. Então, a mensagem final que a gente quer passar nesse vídeo é que a diversificação ela é importante. E exato. Não é pela questão apenas de você conhecer outros tipos de leitura, que isso é apenas a superfície, mas é você expandir a sua noção de conteúdos. Então, tem pessoas que só gostam de ler coisas que dizem respeito ao cotidiano, que é o que, inclusive, quando você vai procurar um mangá, alguns têm escrito lá, Slice of Life, que é tipo fatia de vida. Vida cotidiana, vida escolar, vida de trabalho, essas coisas. Tem pessoas que só gostam de cotidiano, tem pessoas que só gostam de fantasia. De vez em quando é bom dar uma variada e a pessoa vai ler e tem uma experiência ruim, mas, gente, tem muitos livros. Tem muita coisa. E eu acho que assim, a gente pode variar por ano. Por exemplo, eu tenho um exemplo pessoal que tipo, 2016, 2017, eu tava muito na vibe de ficção científica. Então foi naquela época que eu li a trilogia, a Sprout Trilogy, que eu peguei emprestado teu, que eu devolvi já, glória a Deus. Eu li muitas obras de ficção científica, ficaram algumas obras para trás, comprei e ainda não li. E aí hoje eu tô numa vibe muito clássica, muito livro clássico, então a gente pode diversificar isso. E o que é que acontece? Um livro puxa o outro e você pode pegar um livro da mesma temática. Por exemplo, Eu, Robô, quando eu li Eu, Robô, ele pra mim é um livro de ficção científica, ok, mas ele é um clássico de ficção científica, não é? Sim. E aí o que acontece? Na mesma linha de clássico, eu não segui ficção científica, eu fui seguir a linha de clássico. Estou lendo agora o Moby Dick, mas infelizmente um sci-fi puxa outro sci-fi, aí eu li outros livros de ficção científica também, paralelo a Moby Dick, que aí foi você que me cutucou para ler Moby Dick. Então, essa é a ideia, galera. Essa a ideia é leiam, mas leiam por prazer, não leiam por forçado. Infelizmente, a gente vai ter momentos em que a gente vai ter que ler forçado coisas por questão de estudo, por questão de trabalho. Exato. Mas se for uma leitura prazerosa de tipo livros
de literatura mesmo. Se tiver achando chato, muda. Fecha aquele livro não é o momento dele agora. Deixa ele lá quietinho e vai ler outra coisa, uma coisa mais prazerosa. Porque o que a gente não pode é ficar sem ler. E aquela de dizer, mas o livro é muito caro e tudo mais. Gente, tem sebos. E em sebos tem livros de qualidade, boas. Tem e-books. E-books também, você consegue baixar legalmente, a propósito. Então, existem muitas formas de adquirir livros, seja físicos, seja virtuais. Existem resenhas na internet, seja nesse canal, seja em outros. Existem as bibliotecas que estão abertas e que você pode ir lá passar um tempo. Você não precisa passar o dia inteiro na biblioteca, mas pesquisa perto da tua casa onde é que tem uma biblioteca e vai lá. E você não precisa pegar, porque às vezes você não pode pegar o livro emprestado. Por exemplo, o pessoal da UFRN só pode pegar quem é aluno. Mas eu posso ir lá e posso passar um tempo lá. Eu posso passar 1 hora lá, 1h30, e nessa 1 hora, 1h30 eu posso estar lendo um livro. Inclusive nessa mesma vibe de... Porque assim, Dina está adorando Moby Dick, eu odiei. Nessa mesma vibe de Moby Dick, eu li O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Show. E eu peguei na biblioteca da faculdade onde eu estudei. Olha, massa. E tudo bem, é um livro pequeno, beleza, mas se eu não tivesse acesso a essa biblioteca, eu nunca teria conhecido esse livro. Eu li, aliás, eu ouvi falar dele, eu fiquei sabendo dele num mangá, que não tem nada a ver com mar. Tem a ver com drinks e coquetéis. Nossa! Mas show. Eu, com muitas referências à literatura, fui lá, peguei o livro, li, e é um livro maravilhoso. Quem mora ali perto do Ateneu, a biblioteca que estava em construção já está aberta. Está aberta. Tá? É uma biblioteca pública, você pode ir lá, pode passar um tempo. E perto deve ter algum café também, porque café com livro é super certo. A Biblioteca Zila Mamede da UFRN. A Biblioteca Zila Mamede da UFRN é aberta segunda a sábado, segunda a sexta, ela está aberta até às 10 horas da noite. E você pode até dizer pra gente, mas Dina, a gente não é de Natal, e aí, o que a gente faz? Tem todos esses recursos que a gente falou. Então assim, se você, agora eu vou dar uma de Clóvis de Barros, se você dizer assim, mas eu não tenho interesse, bom, tudo bem, a gente mostrou as portas do castelo, só resta a você entrar ou não. Exatamente. Entrar ou não. A gente vai pegar na mão, né? A gente não pode pegar na mão, mas é aquela velha história. Se você quiser saber opiniões e conhecer conteúdos, tem esse canal, Tábula Rasa, é nóis. E tem outros por aí falando de livros de maneira deles. Eu falo aqui a minha maneira, e às vezes eu critico, às vezes eu informo, às vezes a gente conversa. E tem outras coisas por aí, tem outros canais, tem blogs também. E era essa mensagem que eu queria passar. Vamos ficando por aqui. Quer passar alguma mensagenzinha fofa? Não. Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal para receber os conteúdos, comenta, compartilha para espalhar a palavra da leitura, né? Pode deixar o meu arroba também. Pode. Pronto. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou utilizando o Instagram agora e o meu arroba é eu.dina. Segue lá que a gente pode trocar alguma ideia sobre o livro também. E é eu.dina porque é ela mesma. É isso aí, pessoal. Boas leituras e até os próximos vídeos. Uhul, tchau, tchau. Eu não podia perder a piada.